Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Dom Joaquim. O nome do nosso podcast é Domcast. Eu me chamo Nathalie. Eu sou a Jennifer e estamos aqui com um convidado super especial. Então, meu nome é o professor Rodrigão, sou professor de História, Sociologia e Filosofia na Escola Dom Joaquim. Bom, hoje a gente vai estar trabalhando um assunto sobre a economia brasileira. Como está nos dias atuais e qual a sua opinião sobre? Então, o Brasil está vivendo transformações, ele está mudando. E isso é benéfico para a sociedade. A sociedade ela se transforma o tempo todo. Para a democracia, que é uma coisa vital para a existência de um país ser democrático, é muito bom haver trocas o tempo todo. Por mais que todo mundo tenha um lado político, alguma coisa assim, é muito bom ter as trocas no sistema democrático. Na sua opinião, a economia brasileira, hoje em dia e alguns anos atrás, você acha que melhorou? Como é que você, na sua vida, interferiu na sua vida? Mudou alguma coisa? Mudou bastante. A economia ela muda também não só no país, né? Ela muda no município, estado e a nação toda, né? Sim. E essas trocas governamentais, elas movimentam, elas agitam o mercado, elas agitam a economia brasileira. Eu posso dizer que a minha vida mudou muito, muito para melhor desde que eu vim embora para Santa Catarina. Mudou bastante. A minha vida aqui Para melhor. Para melhor, para melhor. A minha profissão... Em relação à questão econômica? Econômica. A minha profissão como professor aqui, ela é fantástica e eu me sinto até valorizado como professor. Muitas pessoas te adoram, né? Os alunos. É o favorito de muitos. Eu particularmente já tive aula com você lá no Pinheiral, né? Ano passado e adorei. Então, aí tu fugiu de lá e não caiu comigo aqui, né? Foi Não. para outra turma. Então, como eu estava falando ali, para finalizar essa questão da mudança do país, eu acredito que cada momento político ele tem um governo diferente. E esse governo, ele não é bom para todo mundo, mas também não é péssimo para todo mundo. Alguns Cabe beneficiar e outros isso, então cada governo ele é bem explícito nisso. Cada governo ele é bom para uma determinada camada da sociedade e ele é bom para o outro governo, é bom para outra camada da sociedade. Agora aconteceu uma troca. O nosso país ele teve uma troca. Saiu um governo, entrou outro governo, pensamentos total diferentes. Tem projetos, né? todos ideais e tal. Isso está movimentando a economia e é benéfico. É muito bom essa movimentação toda. Eu acho que o país está caminhando para um caminho bem bom. Foi bem bom, a economia está fluindo. Eu acho que ela está bem se movimentando. Como eu disse, tem pessoas que não concordam, mas tem pessoas que estão amando. Depende de qual classe social tu te enquadra. Para algumas pessoas sempre vai ser melhor. Estão até se adaptando, na verdade. Para outras vai ser pior. Então, eu tô fazendo um trabalho com os meus alunos do segundo ano e do primeiro com o tema negacionismo, polarização e machismo. Isso aí enquadra, porque essa parte da negação, eu como professor, eu tenho um lado político, eu tenho o meu lado político. Só que a minha função não é determinar que o meu lado político é certo ou errado, até porque não existe a perfeição na política, senão a gente não acontecia fenômenos sociais que tem aí, né? Seria perfeito? Não tem isso. E a minha função como professor é tornar vocês conscientes que existem lados políticos, que todos os lados políticos têm lado bom e um lado que não é tão legal assim, e vocês escolherem o lado político de vocês. A minha função como sociólogo, como professor de sociologia, é fazer isso, mostrar para vocês que existem lados e vocês escolherem um dos lados. E como disse, às vezes as pessoas são de um lado diferente e não querem ver por... Aí vem negação, vem polarização, vem todas essas questões. Aquela pessoa é só aquela coisa E acabou. E Acabou, não vê. E isso acontece dos dois lados. Não quer ver um lado diferente, né, da situação, né? Tipo, já que tá assim, então vamos tentar ver Tipo aquilo, eu perdi, tá tudo errado, tá tudo... Não, isso acontece com todo mundo. Como eu disse, a gente vive num país democrático. Após o golpe de 64, a gente viveu dias terríveis de ditadura militar e a gente voltou a poder escolher. E isso aí, essa troca de poder, a gente ganha e perde o tempo todo. Num campeonato de futebol,
A gente teve agora a Copa Feminina. Sim. A seleção brasileira caiu fora. A gente vai se revoltar? A gente revolta, mas a gente não quer acabar com a Copa. O que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar a seleção brasileira há 4 anos para ela voltar, preparar e ganhar. Sim. Então, na democracia é assim. Na política, a gente perde e ganha o tempo todo. Eu estou com 51 anos de idade. Com 16 anos, obrigado. Com 16 anos eu tirei meu título. E eu votei em todas as eleições. Tô com 51. Com 16 eu tirei meu título. Então nunca deixou. Sempre votei. Sempre votei. Eu já ganhei eleições e eu já perdi eleições. E quando eu perdi as eleições, não estava tudo derrotado. E quando eu ganhei, não estava tudo resolvido também. Tá? Eu vou dar. Tu foi minha aluna, eu não sei se deu tempo de tu ver um documentário Ilha das Flores. Não chegou a ver? Então, esse é um documentário que eu passo dos meus alunos. Ele foi gravado em 1989. Nossa. É um local em Porto Alegre. E nesse documentário mostra uma questão social. E nessa questão social melhorou, está muito melhor hoje, muito. Só que passaram vários governos. Governo de direita, governo de esquerda. E não é uma questão assim de lado direito ou esquerda, é uma vontade social, política de querer resolver. Depende bastante do ponto de vista de cada um, né? É uma coisa bem... Querendo ou não, todo mundo vai ter uma opinião diferente sobre né, o assunto. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Bom, só que tem, como foi dito, né? Tem pessoas que se fecham naquilo. Acontece daí, de repente, tu tá discutindo com um terraplanista. Sabe? São situações, como eu disse, são situações que existem que daí vem para uma cegueira, vem para um negacionismo, vem para uma polarização radical que não há um debate. Sim. Né? Mas voltando à questão da nossa economia, é muito legal, é muito benéfico haver trocas constantes, trocas de governo. Até porque se nós ficarmos com o mesmo governo durante anos, vai deixar de ser um governo, vai virar. É muito bom. Isso é um processo do sistema democrático. Tem que saber quem ganhou, quem perdeu, tem que saber que vai ganhar ou perder. A democracia é essa. A gente escolhe. E não contenta a todos. Às vezes a diferença é maior, às vezes a diferença é menor, mas sempre na democracia vai haver um vencedor. Né? Nunca vai estar contente para todos. Não, aqui no município de... vai reclamar, ou nunca tá bom. Ou para alguém não vai estar bom, não vai estar... O que ficou bom para esse. Então, as diferenças de pensamento. É aquilo que eu falei para vocês. É eleito um governante, tá? Esse governante foi eleito. Ele vai ser maravilhoso para determinado grupo de pessoas. Depende do que aquele governo dele defende. E outros grupos de pessoas não vai ser tão beneficiados assim. Só que às vezes acontece o quê? Uma troca de governo, que é maravilhoso essa troca de governo, como eu falei. Vai dizer que vai mudar. As pessoas que eram muito beneficiadas nesse governo, de repente não vão ser tão beneficiadas nesse porque mudou o lado político. Exatamente. Só que as que não eram, vai trocar. E essa movimentação é muito boa. Então, seguindo, a sociedade, ela se transforma, ela evolui, né? Se as pessoas ficarem pensando que está pior, não, ela muda. Se nós for parar para pensar, lá atrás, a época medieval, a nossa diversão era futebol, era ir para o Coliseu, ver largar escravos aos leões, né? As mulheres, quando as mulheres se destacavam na sociedade, que a mulher era superior, o cara não resolvia, a mulher chegava lá e resolvia, cara, ela era incendiada, ela era na fogueira, ela era bruxa. Isso não acontece. Tem muita coisa errada? Tem muita coisa errada. Mas a sociedade, ela se transforma. É lento. Tem situações que elas demoram mais, outras menos. A questão da sexualidade é uma questão que ela está se abrindo, está sendo mais rápido. Né? Já a questão racial parece que não vai. As pessoas as pessoas parecem que têm uma dificuldade de aceitar, sabe? Não é nem questão de aceitar, mas é dificuldade de convivência. E as pessoas às vezes cometem atos que tu não acredita que estão, falas e atos que estão acontecendo. E como é que vai transformar essa sociedade? Com vocês.
o professor em sala de aula, eu em sala de aula, tratando toda essa questão social e fazendo vocês cortarem coisas que vêm lá de trás da criação para vocês não cometerem algumas coisas. Foi já criado, Isso, que vem que para a sociedade é normal, mas de repente, se vocês tirarem algumas coisas da criação dos filhos de vocês, a sociedade ela vai andar um pouquinho mais rápido. Então a minha função como educador é essa. Querendo ou não, muitos pais, muito responsáveis, colocam tal coisa já na mente da pessoa. Já influencia logo cedo. E isso tem a ver também com a parte econômica. A economia ela está ligada a toda a questão social, ela está ligada o tempo tudo, né, praticamente. tudo. Como tu disse, eu sou professor, eu me sinto valorizado. Eu trabalho pra caramba. E eu trabalho pra caramba. Eu dou o meu máximo de aula. Eu trabalho os 3 turnos durante a semana toda. Eu dou aula todas as noites. Eu trabalho direto a aula toda, mas sou valorizado. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu sou apaixonado pela sala de aula. Se gosta do que faz, já amo. Já é diferente, eu né? me divirto dentro da sala de aula. A economia, ela muda na sociedade também a várias questões. Questões religiosas. As questões religiosas, né? Na sociologia a gente trata muito das diferenças, do pensar diferente. Né? E de repente a economia, um grande número de pessoas que pensam igual, eles têm dificuldade de aceitar que existem um número de pessoas que pensam diferente. Né? Então, assim, como é que eu vou te dizer? O normal é ter tu ser de tal e tal religião. Se tu fugiu dessas religiões, tu não é bem aceito. Tu não é bem aceito, tu é excluído. Na economia acontece assim também. Às vezes existe um grande grupo econômico e eles criam uma bolha e as pessoas ficam ali e às vezes tu pensar diferente, tu não é bem aceito. Por isso, de novo, é vital a gente defender e a gente brigar e a gente falar o tempo todo na democracia. Existir na democracia, existem essas trocas de governo e existe a economia flutuando, a economia mudando o tempo todo. A economia ela tem que trabalhar para todas as camadas sociais, não apenas para uma camada social. São várias, né? São várias. É que a gente tem mania, a desigualdade social ela é composta por várias desigualdades. Quando eu falo de desigualdade social, a maioria das pessoas imagina rico, pobre. E existe esse vácuo todo, nessa desigualdade econômica gigante, só que existem várias classes. E as pessoas não falam nas pessoas que são extremamente ricas, ultramilionários. E também não falam do nível abaixo da pobreza, que são os miseráveis. A gente vive uma região rica, riquíssima. Aqui não existe esse nível abaixo da pobreza, como a gente vê em cidades maiores, né? Que são pessoas que são colocadas numa situação de rua. Aqui a gente não convive com isso, né? A gente vive uma região muito rica, pessoas do país todo vêm aqui para a nossa região e transforma essa região, ela transforma as pessoas. Porque aqui vem muita gente para trabalho também. Então, eu estou aqui, eu vim do Rio Grande do Sul para cá, pergunta se eu quero voltar para lá para dar aula lá. Nunca, não volto. Aqui é maravilhoso. Muita gente que vem não fala, eu não vou voltar, vou ficar. É maravilhoso. E como eu disse, o que depende disso aí? A economia. A economia do Estado. Então, a economia, ela é município, que é fantástico aqui no Rio Grande do Norte. E eu não sei nem qual é o partido prefeito. Porque eu cheguei aqui e não cheguei a votar aqui para prefeito. Mas assim, a economia daqui é maravilhosa, é um município que vagas de trabalho tem. Sempre Tem. Só que a gente não pode confundir vagas de trabalho com oportunidades de trabalho. Às vezes tem um monte de vaga e as pessoas falam, não trabalha porque. Não, peraí, tem que ver se tem oportunidade também. Daí entra o trabalho social também, de resgatar pessoas que estão em situação de rua, pessoas que aconteceu alguma coisa na vida delas, que nós temos que resgatar essas pessoas para competir de igual para igual, né, por essas vagas. Mas aqui é maravilhoso, aqui. O município, o estado, aconteceu uma troca no estado também, né, ideias e tal, aconteceu também. O estado, ele pensa diferente do país, hoje, né? Não é a mesma linha de pensamento, mas acontece o quê? Tem que se alinhar, como eu disse, chega num acordo. O país e o Estado pensam diferente em alguns pontos, mas eles têm que chegar no meio, porque tem vezes que você vai fugir. Ele foge daquela bolha partidária, ele tem que se adequar a todo mundo.
todo mundo que faz parte. Não adianta ficar ali brigando. Ali. Não. Tem que chegar num acordo, se adequarem, para atender a todas as camadas sociais. Porque quem mais é nós que estamos aqui que convivemos. Vai transformar também isso. Isso. Na sua opinião, o problema econômico, você acha assim que Isso, não sei. Na sua opinião. o problema econômico que é ruim mesmo? Então, eu vou falar de novo essa questão das oportunidades. Das oportunidades. A gente não pode misturar vaga de trabalho. É assim, ó, se eu pegar a 203, né? Isso. Se eu pegar nós todos, são quantos alunos nessa turma? 25. Se eu pegar 25, a gente sai caminhando, eu faço um jogo. Se eu pegar de uma ponta da cidade até eu chegar no outro ponto da cidade, todos estão empregados. Todos. Mas a gente tem, aqui é tudo mais ou menos parecido. É tudo parecido a nossa questão social aqui. Mas e se eu pegar pessoas que estão num nível de miseráveis? Né? Essas pessoas elas não vão ter o mesmo acesso que a gente teve. Se tu chegar numa empresa, eles vão te entrevistar. Tu acha que uma pessoa de rua, em situação de rua, ele vai ser entrevistado da mesma maneira que... Difícil. Se você for, tipo, aqui em Brasil Norte tem muitas pessoas que moram na rua, infelizmente. Se tal pessoa, se tal fulano fosse lá fazer uma entrevista, não ia ser a mesma coisa que ela. Então, até pode receber, mas eu acredito. E essas pessoas que estão em situação de rua, eu não acho que essas pessoas nasceram na rua. Não. Essas pessoas que em situação de rua, se vocês parar um dia para conversar com essas pessoas elas têm profissão, elas têm estudo, elas têm família, todas têm família. A Cracolândia de São Paulo, se vocês tiverem a oportunidade de ver, então, é uma coisa terrível. E lá todos têm família, todos têm a sua profissão. Aconteceram coisas na vida das pessoas, acontecem coisas na vida da pessoa que fogem. E as pessoas caem em algumas situações que a vida delas vem recuando, até elas se darem conta, elas estão numa situação de rua, porque elas perderam família, perderam trabalho, perderam... Como que leva a isso? Alcoolismo, drogas, uma tragédia muito grande em família, uma depressão profunda. Uma separação aí de laços, né? Sim, as pessoas acontece isso. Então eu acho que a economia é um grande problema. A economia ela tinha que ter um caminho, a gente tinha que criar um sistema para resgatar para todo mundo e resgatar, tratar essas pessoas de igual e tentar buscar para fazer parte junto. Eu já cheguei a ver um vídeo de um morador de rua, né? Que ele disse, eu tenho não sei quantas faculdades, eu falo não sei quantas línguas. Assim, inteligente, uma pessoa muito inteligente, que estava em situação de rua. Então, existem esses casos... Assim, de pensar como é que foi parar. O que aconteceu? Essas pessoas, assim, ó, eu falo muito nesse assunto porque eu já fui confrontado várias vezes em sala de aula. Como eu disse, a sociologia ela é mágica, ela é maravilhosa, é fantástica e é totalmente polêmica. Ela tem que ser polêmica, tem que ser política. A sociologia, ela é política. Como eu disse, a minha função é transformar vocês, terem um lado político de vocês. Qual é o lado? Não me interessa. Não tem que pensar igual ao meu. Mas vocês têm que ter um lado e defender essas causas sociais. Porque essas causas sociais não existem de lado direito, lado esquerdo, não existe. O lado direto ele tem que ir atrás dessas questões sociais aí. Né? Então, assim, essas pessoas elas caem em situação de rua, vão para lixão, vão para a rua mesmo, uma Cracolândia. O cara é um mega empresário, tem estudo, é um administrador e a empresa dele quebrou, faliu. E ele caiu no alcoolismo, aí começou a ter problemas em casa, eles tentaram internar ele, não aceitou se internar, porque ele já está tomando de álcool na vida dele, essa depressão, ele foge de clínica, as pessoas, acontecem coisas com as pessoas, quando vem tá lá. E a maioria que era para ajudar ali, vai começar a julgar, querendo Então, e as pessoas falam assim, muitas vezes, vocês já ouviram muitas vezes isso, só não trabalha quem não quer, só não trabalha quem é isso, só não trabalha quem é aquilo. Cara, tudo bem. Infelizmente. Tem pessoas que não trabalham porque não querem. Tem pessoas que não estudam porque não querem. Tem pessoas que não andam de bicicleta porque não querem. Mas nem Tem. todos. Nem todos. A gente não pode generalizar, porque essas pessoas têm um problema.
Então eu queria muito que existisse alguma coisa, que fizesse alguma coisa para resgatar essas pessoas. Não é maravilhoso tu levar um prato de comida para eles. É maravilhoso, aquece eles na noite, é um sinal de carinho. Enquanto tu está entregando um prato de sopa, aquela pessoa vem, ele conversa contigo. É muito mais do que a sopa. Só que a tua fome, depois que tu come, eu não sei, a gente almoça meio-dia ali por 4 horas, acho que tu tá com fome, tá? Sim. É a hora do café, não é? Ela depois do almoço. Então, essa questão de levar é maravilhoso, mas tem que ter uma coisa a mais. Tem que tirar essas pessoas de lá. E para isso, a primeira coisa é, como eu disse, a aceitação. Sim. Aceitar essas pessoas. Conversar, acolher, conversar, escutar essas pessoas. Como eu disse, as vagas existem, mas tinha que ter uma maneira dessas pessoas terem a oportunidade. Tinha que ter algo a mais. Tinha que ter um programa social para recuperar essas pessoas, sabe? Para elas ir colocando elas de volta. Até porque não é uma questão só. Né? Mas está lá porque quer, só sair. Cara, e a autoestima? Quantas vezes a gente se olha no espelho e diz, pô, não tô legal hoje. Isso até com a gente, assim. Não tô legal. Imagina com eles. Mas né? essa pessoa vai se colocar na frente, ela não vai conseguir. Por mais todo o estudo, ela já está. Então tem que recuperar essas pessoas de alguma maneira. Sim. E começaria com alguma coisa desse tipo, né? Algum programa. Algum programa econômico. Agora, o país ele criou um programa, eu achei fantástico, para recuperar a dívida das pessoas. Então, o governo federal ele criou um programa de acordo para tu procurar e todo mundo se filiou e estão fazendo porque assim, melhora. Às vezes a pessoa está com uma dívida e está esperando o tal do tempo para passar. 5 anos lá, né? Enfim, e o governo comprou isso. O governo entrou em acordo com as empresas, ele vai custear quase que 80%, 90% disso, outro tanto as pessoas vão pagar. O que recupera isso? Porque não é questão de caloteiro, disso ou daquilo. As pessoas têm problema o tempo todo. Então, recupera essa pessoa. Né? Então, tu recuperando, a pessoa ela não deixou de pagar. Ela fez um acerto, ela pagou, ela honrou e ela voltou ao mercado de novo, com o nome certinho. E o governo ajudou. Sim. O governo federal ajudou essa pessoa a sair dessas dívidas. Dívida com juros enormes do banco e tal. Recupera e mexe muito com a autoestima da pessoa. Tu chegar com teu cartãozinho, tu pagar, tu chegar numa loja, eu quero parcelar, sabe? Tu conseguir isso aos pouquinhos de novo. É uma coisa fantástica. Então, como fizeram isso, poderiam tentar alguma coisa para fazer, para resgatar essas pessoas, para essas pessoas entrarem no mercado de trabalho. Buscar pessoas que estão esquecidas no mercado de trabalho e julgadas, né? Porque a gente é julgado o tempo todo. Sim. E em relação, que agora esse ano, 2023, muitas pessoas falaram sobre o preço das coisas, né? O mercado, o valor das comidas, roupas, essas coisas assim subiu. Você acha que mudou muito? Como é que... Então, como eu falei para vocês, assim, várias coisas baixaram de preço. Né? Muitas coisas baixaram e muitas são muito caras. Então, depende. Lembra que eu falei para vocês dos governos? Sim. Foi a troca de governo ali, né? Então, o governo, a parte de a carne baixou. Sabe? Então, o governo usou de uma estratégia diferente, de uma estratégia usada. De repente, assim, porque, já que a gente falou dessa questão, tomara que eu não fale nada de errado, mas vamos lá. Essa questão do agro, tá? Existem várias formas. Existem os grandes, gigantes, imensos criadores de gado de corte e que plantam, eu não sei nem qual o nome, planta soja, planta trigo, então, essas grandes... Isso, tá? Na agricultura. E os pecuaristas. Só que existem muito maior. A grande maioria da produção do país são pequenos, são famílias, a produção rural pequena. Quando eu digo pequena, não é só uma família, sabe? Mas não é aquela coisa gigante, aquela coisa imensa. O maior produtor de arroz do país, você sabe? Não. É o MST.
De arroz. de arroz. É uma produtora. O que é o MST? O MST, eu dou uma aula no 3º ano sobre isso, é um movimento social. É só isso. É só um movimento social. E movimentos sociais, às vezes, são julgados, qualquer movimento social. Tá? As pessoas têm que entender o que são os movimentos sociais. É um grupo de famílias. É um grupo de famílias. Tem pessoa boa? Muita pessoa boa. Pode apostar que a maioria é pessoa boa. Tem pessoa ruim? Com certeza. Muita pessoa ruim. Sim, Assim tem. como tem muitos médicos bons, e tem vários médicos que não são tão bons. Senão não aconteceria essas coisas horríveis que acontecem em tudo que é profissão, né? Esses crimes e tal que acontecem, né? Em tudo que é lugar que tem, acontece isso aí. Né? E a questão de baixa e alta dos preços, é isso. Tem que ver para onde que o mercado está olhando agora. Como é que ele olhava antes e como é que ele está olhando agora, né? Eu posso dizer que o óleo de soja eu cheguei a pagar R$9 o óleo de soja. Hoje está 5 e alguma coisinha, 4 em promoção, R$4,99. Então, ele estava visto de um modo e agora está sendo visto de outro modo, né? Existem coisas que subiram, então depende tudo de como que esse mercado está. Então, lembra que eu falei lá no início, né? Os governos, eles trocam, junto com eles, trocam algumas visões. Alguns governos dão ênfase para uma coisa e outros governos dão ênfase para outra coisa. Sim. Cabe a nós, eleitores, Escolher qual é o lado que eu me né? enquadro. Um lado que vai mais me beneficiar mais ou... Isso, o lado que a gente se enquadra, a nossa família, a nossa sociedade. Sem ser deixado assim, levar para outras Não, ideias. tem que olhar, a gente tem que ter a nossa olhar. própria opinião disso. A gente tem que olhar, como eu tenho que formar vocês, pessoas políticas, porque a política faz parte de tudo. Para tudo vocês convivem com a política. Política de boa vizinhança. Vocês não têm vizinhos? Tem vizinhos? Sim. Tem que conviver, não tem? Vocês concordam com tudo que seus vizinhos fazem? Não. Tem coisa, e às vezes a gente tem que aceitar, não tem? Assim como eles aceitam a gente também. Né? Um vizinho maravilhoso, mas lá pelas tantas acontece alguma coisa. Né? E a gente tem essa política, a política está presente na nossa vida, só que as pessoas às vezes julgam que é só um movimento. Não, a política está em tudo. E eu tenho que formar vocês sabedores disso, que existem diferenças. E a gente tem que conviver com essas diferenças. Nem todo está 100% certo e nem 100% errado. Todos. Como eu disse, eu tenho meu lado político, espero que vocês tenham o lado político de vocês. Todo mundo tem que ter um lado político. Não interessa qual é, mas tem que ter. Mas mesmo a gente tendo esse lado político, a gente nunca vai estar 100% correto. Satisfeito também. A gente tem que fazer o quê? Eu, como formador de vocês, pessoas que vão sair daqui no 3º ano com uma ideia, uma ideologia, tomara que vocês tenham uma ideologia política de vocês própria, vocês tentar melhorar o que vocês não concordam, porque não é 100% perfeito. Sim, verdade. E porque, como eu falei ali em relação aos preços das coisas, né, que muita gente reclama que aumentou, muita gente disse, não, tá melhor, né? Cada um teve um pensamento. Muita gente fala, mas o meu salário não dá que chega para as despesas básicas, né? Em relação a isso. Que só um casal ali É. com uma criança, Um filho. uma casinha assim. É difícil. Completando ali o que tu tinha falado de subir e descer, o mercado oscila. Tem vezes, a gasolina agora ela está oscilando muito. Eu paguei esses dias 5,04. Agora eu passei, eu vinha vindo para abrir da aula, 5,84. A gasolina foi uma coisa que Então, é que mudou o que? A política de Bastante, mercado né? externa, né? A política de mercado externo. O Brasil está operando com a Petrobras diferente hoje. Eles mudaram o modo de operar na Petrobras. Seguraram privatizações, né? Existem governos que desejam privatizar. E existem governos que são contra privatizações. Né? Privatizar é tu tirar dos ombros do Estado, aquela estatal, de tu tirar aquela empresa do Estado. Sim. E vender para iniciativa particular. Tem pessoas que acreditam nisso. Tem pessoas que são contra isso aí. Isso aí tem muito a ver com a... Ideologia também da pessoa, né? Tem. Isso aí tem a ver com essa alta e baixa desses preços aí que a gente estava falando agora. Mas vai oscila bastante isso.
porque tá em constante mudança, né? Sempre assim. Movimentação, vai. Muda. O mercado oscila, né? E isso é bom. É bom. E do salário, gente, não é fácil. Não é fácil. O salário, como tu falou assim, de um trabalhador. Eu venho de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Santiago, lá na fronteira com a Argentina. E lá a gente costuma falar uma coisa. Ou tu é milico, você sabe o que é milico? Eu ia perguntar agora. Milico é quem serve ao exército, lá tem 6 quartéis. Eu fui 7 anos militar, eu fui 7 anos do exército. Porque lá, ou tu é milico, ou tu trabalha na prefeitura, tá? Ou tu é filho de fazendeiro. Não tem muita escolha lá. Só isso aí, cara. Se tu não for um desses aí, tu vai parar no comércio. Aí no comércio é o que tu te acabou de falar aí. É um casal, cada um vai ganhar o seu salário, que daí muda de repente a economia de cada município, tem o seu salário, cada estado tem o seu salário base, e é isso, o casal vai se juntar e vai viver a vida dele ali. Aí tem que entrar o governo federal, com projetos sociais. O governo social ele tem que entrar com projetos sociais para beneficiar, né? É aí que eu estou falando. Para ajudar quem precisa. Para ajudar. Aí tem que ver o governo. Porque todos os governos se beneficiam. Alguma classe social. Todos. Né? Então, como eu falei para vocês, esse agora entrou com esse projeto social de recuperar o nome das pessoas. Até para a autoestima das pessoas e tal. Então, todos os governos eles têm alguma ferramenta. Isso depende de qual lado ele trabalha, né? Tem visões diferentes. São visões diferentes. E não é errado, tá? Nenhum é 100% certo, nenhum é 100% errado. Tá? Acho que não tem esse 100% certo, 100% errado. Não tem, não existe errado. Acho que nunca vai ter, né? Não tem nem como ser 100% ou não. Agora, o salário seria bom se realmente Desse nosso dedinho. precisa Porque tem... acompanhar, né? Eu não consigo falar muito em nomes muito técnicos para isso, né? Mas eu acho que quanto maior o número de pessoas trabalhando na sociedade, mais vai movimentar o dinheiro na sociedade, vai movimentar e vai enriquecer essa sociedade, podendo valorizar cada vez mais a parte trabalhadora. Aí vem aquela questão social que eu falei para vocês, recuperar essas pessoas que estão isoladas, estão afastadas, estão fora do mercado de trabalho hoje. Porque assim, muitas vezes hoje, quer um emprego, né, vai lá, o que eles pedem? Eles pedem faculdade, cursos, um monte de coisa que uma pessoa com um salário mínimo não consegue ter, né? Não consegue pagar, então fica bem complicado, né? Difícil, tem que correr atrás de programas, né? No caso do educacional, o governo ele oferta meios para a gente estudar, né? E correr atrás desses planos, fazer os projetos, por exemplo, para o aluno, enfim, ir atrás dessas questões sociais. O governo ele tem que mandar o tempo todo as questões sociais, mandar projetos sociais o tempo todo na sociedade para tentar levantar, para tentar equiparar, dar forças iguais. Agora, tanto no ensino médio, a gente tem bastante cursinhos, né, gratuitos também, que ajuda muito, que já facilita. Então, eu estava dando uma trilha, terminei uma trilha, comecei outra agora, e eu achei muito legal a trilha que eu estou dando na parte social, tradições e cultura, resgatar a cultura, tem mais. E lá no Bienal em especial, eles estão fazendo só trilhas técnicas, né? No Sedup, achei Sedup, eles todos fazem só trilhas técnicas, né? Para a pessoa sair do mercado de trabalho. Sim. É importante. Bem importante. Então é isso. Eu acho que era isso, né? Foi respondido tudo. Ficou bem explicado. Deu pra entender bastante. Sim, também temos em outros assuntos, né? Sim. Abordamos várias coisas em um único tema, que foi bem legal, né? Abre até o modo de ver, assim. Então, eu não sei como é que foi, porque, como eu falei pra vocês, eu sou da área social, né? E, um professor de história, sociologia e filosofia, é normal eu escorregar para essa questão social. Eu quero não entra, né? De vez em não tem quando. como, Não né? tem como escapar. Fica tudo ligado, né? Eu espero que eu tenha respondido, tentado responder essas questões de vocês, que vocês tenham compreendido o que eu tentei falar aqui. E agradeço vocês a
o carinho de vocês A comigo. gente que agradece. Eu agradeço o carinho de vocês comigo e a confiança e a coragem de vocês de colocar eu aqui na frente. Coragem pra Comigo todo pra mundo falar aqui aqui. junto. Eu agradeço. Sempre que quiser me chamar para qualquer tema polêmico, tema que chama polêmico, eu gosto de polêmica. Pode me chamar que eu vou sempre ajudar vocês no trabalho, o que for. Pode me chamar. O olhinho dela tá brilhando, obrigada. Não, mas é que foi uma conversa muito boa. Foi. Porque era pra ser um assunto E a gente entrou em vários ali, vários e entrei em aspectos. vários assuntos. Então foi muito bom. Foi. E isso aqui é um podcast. Tomara que tenha arrasado. Prontinho, encerrou. Acabou. Obrigada.